Arerius, Rerius, Tapuias, primeiros filhos deste chão. Eram sopro, eram raiz, nos olhos da mata, nas veias dos rios. Seu canto dançava com a brisa, seu tempo era o tempo das folhas, livre como os voos das aves. Tentaram calar o som da floresta. Porém, a terra sussurra seus nomes e a memória os faz renascer. Com a colonização, os primeiros donos, habitantes portugueses destas terras, foram José de Araújo e sua esposa, Brites de Vasconcelos, em 1757. Com a chegada dos Alcântaras, em 1790 e 1800, o sítio São José passaria anos mais tarde a se chamar São José dos Alcântaras, e devido à grande quantidade de pessoas com esse sobrenome, passou a se chamar Alcântaras. Além dos traços indígenas de nossa origem, com a colonização, a cultura europeia e africana também ecoam no corpo e na alma de nosso povo. Bom, João Capistrano, ele chega nessa região com seus irmãos. Alguns ficam aqui em Alcântara, outros descem para Pedrinhas, que hoje é Moraújo, né? E ele ficou nessas terras de Alcântaras, né? Ele tornou-se, né, o dono de muitas terras aqui de Alcântaras, né? E quando ele constrói a igreja, ele também faz a doação de todas as suas terras e das terras de sua esposa, né? Eles fazem toda a doação das terras para a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Ainda hoje tem esse costume, né? Doar para a santa, mas antigamente era bem mais forte. Hoje já se faz doação para a paróquia, na época doava para a santa. Então ele doa todas as suas terras e da sua esposa para Nossa Senhora, e tudo isso ainda hoje tem aí chamado a Terra da Santa. Então a contribuição dele foi muito grande, não somente na construção da capela, mas na doação de terras para que os primeiros moradores pudessem, ao redor da igreja, construir suas primeiras casas e assim ir desenvolvendo Alcântara, né? Então, boa parte da sede do município aqui da sede de Alcântara eram terras de João Capistrano, que foi doado para Nossa Senhora, e assim a cidade começou a se desenvolver. Então, Alcântaras deve muito a João Capistrano, que precisa sempre estar fazendo memória a esse nome tão importante para a religiosidade do nosso povo. Eu considero que o desenvolvimento de Alcântaras, ele se dá tanto no desenvolvimento cultural, desenvolvimento religioso, desenvolvimento também econômico, né? a esse movimento da igreja, né? Você pode acompanhar não somente as festas de padroeiros, que é um dos pontos fortes da nossa igreja, são as festas de padroeiros, né? Que além de ter o cunho religioso, tem também a questão social e gera também renda, tanto para a sobrevivência da igreja, como também para a comunidade, né? Para o comércio, de um modo geral. Então isso é muito forte, né? Depois de muito tempo que ela, como capela, foi desenvolvendo, né? E passou por algumas reformas, mas sempre ela foi capela da paróquia de Meruoca, né? E aí, um século depois, ou seja, em 2006, foi que a gente teve a graça de ter o desenvolvimento ainda maior da capela para ser elevada a nível de paróquia, né? E aí é criado a paróquia de Alcântara em 2006, né? 3 anos depois, a gente teve, aliás, 2 anos depois, passamos por um momento de tremores, né? Tremores fortes, né?
e aí surgem rachaduras na matriz, mas aí o padre da época fica em dúvida, né? Se conserta as rachaduras ou se demole a matriz, né? Então ele decidiu fazer um plebiscito, realizou um plebiscito da comunidade, né? E mais de 90% dos católicos votaram, né, por a favor que a igreja fosse demolida, né? Foi difícil, né, porque houve uma repercussão muito grande para a questão questão cultural e patrimonial, né? O amor que tinha pela igreja, uma igreja centenária, né? Mas foi possível, com o apoio da comunidade, demolir, e o mais importante, que com 2 anos ela foi reconstruída, né? A nova matriz de 2009 foi demolida, em 2011 ela já foi reinaugurada, e aí está aí a nossa matriz hoje, com essa beleza que todo mundo pode acompanhar. Tem muito amor pela minha terra. É uma história longa. Nossa família, uma família tradicional, iniciou em 1954. Eu tinha apenas 3 anos na época. Meruoca não era município, passou a município, Alcântara passou a distrito. Vieram convidar o meu avô, seu Gregório da Cunha Freire, para ser candidato no município de Meruoca. E ele não aceitou, mas insistiram bastante, aí ele fez um acordo. Tiveram uma reunião com os deputados, com as autoridades, ele aceitaria se, no caso de ele ser eleito, que eles trabalhassem para passar Alcântara a município. E foi eleito em Meruoca, né? Nós ficamos 4 anos lá morando, junto no período do mandato dele, e conseguiram passar Alcântara a município. Em 1957 foi o plebiscito. 1958 a eleição. 1959 foi a instalação do nosso município, 1959. E o primeiro prefeito foi o senhor Roberto, eu fui o 7º prefeito. E dando continuidade a esse trabalho, nós tivemos muita luta, mas o bom é a pessoa assumir um compromisso, um compromisso e cuidar, sempre ter muito cuidado, muito zelo por aquilo que ele assumiu. Quando assumi a prefeitura também, eu me associei na Associação dos Prefeitos, na Prece, e eu ficava lá sempre procurando saber o que tinha de melhor para a gente, o que tinha de melhor para o nosso município. Olha, desde muito cedo que eu fui uma pessoa muito interessada por fotos e vídeos antigos, né? Porque eu percebi que aqui no nosso município, essa parte da cultura era muito esquecida. Eu criei um canal no Facebook, por volta de 2015, mais ou menos. Aí que nesse meu canal é direcionado mais a coisas do passado de Alcântara, né? Aí saí em casas recolhendo fotos, perguntando quem é que tinha fotos antigas aqui de como era a cidade, principalmente como era a cidade, para a gente fazer um comparativo de como é hoje e de como foi no passado, como eram as ruas, como eram os prédios, como eram as casas, né? Como eram as pessoas, como eram as manifestações culturais do nosso município, para fazer um paralelo entre o passado e o presente.
não entendi não. Eu vou guardar o japete da mulher, a gente vai papocar pra frente, que pra frente que a mola bate. E assim também. Eu acredito que Alcântaras é uma grande potência na questão quadrilha, né? Acredito eu que pela questão de ter um festival que já é tradição, né? Então aí isso faz com que as pessoas gostem, as pessoas vivenciem aquilo, não só pela questão de dançar quadrilha, né? Mas tem ótimos costureiros, tem ótimos dançarinos, tem ótimas pessoas que sabem fazer cenário, que sabem fazer maquiagem, que sabem fazer cabelo, e isso é muito importante, né? Pela questão do festival de quadrilha perpetuar, né? Continuar em nossa cidade. Sobre o primeiro festival de quadrilha, eu tenho ótimas lembranças, né? Muitas lembranças mesmo, né? Que lembro muito bem que foi o prefeito Quincas Tiburcio, na época, que ele incentivava demais a cultura, né? Incentivava demais as quadrilhas, o festival de quadrilha. E foi ele que veio começar o festival de quadrilha, né? Inicialmente com as quadrilhas da cidade. A gente ganhava a nossa roupa, não tinha coisa melhor do que a gente ter a nossa roupa, né? E as pessoas que eram do interior, dos sítios e distritos, também vinham dançar lá os festivais de quadrilha, vinham participar. E aquele momento era muito interessante, né? Que depois acabou evoluindo, que tinha a fase municipal, com as quadrilhas do município, concorriam entre si, e daí a quadrilha que ganhasse, que no caso era a nossa, né, Luiz da Serra, geralmente, ia competir no outro ano, no outro dia, com as quadrilhas que vinham de outros municípios, né? E depois disso, passou a ser só o intermunicipal, né? Só com quadrilhas grandes. Eu comecei a fazer meus artesanatos quando eu tinha 10 anos. Trabalhei fazendo sapatinho para boneca, vestidinho para criança. Aí depois, quando eu completei uns 15 anos para frente, eu comecei a fazer roupa de crochê para adultos, né? Fazer saias, saída de banho, toalhas de mesa. Vários outros artesanatos eu continuei fazendo tocha de cama também. Toda coisa que parece de crochê, o tipo de artesanato eu faço. Trançado de palha, bolsas, cesta, apoio de panela. A minha mãe me ensinou a fazer o crochê com 21 anos de idade. Comecei aprendendo com o básico, né, a correntinha. Aí eu me aventurei, quis fazer um cropped, saiu mal feito. Mas desde então eu comecei a fazer outras peças, como roupas, tapete, suplá e entre outros, né? E aí eu me aventurei novamente e quis fazer outro tipo de artesanato. Aprendi a fazer o macramê através das redes sociais. Aí eu abri uma loja online, que aí eu coloco as minhas peças e a dela também para poder vender e alcançar outros lugares, como já conseguimos. Em 2024, eu ingressei no mestrado com a pesquisa sobre o artesanato de Alcântaras. E aí eu pude conhecer mais o artesanato do município. E também com a minha pesquisa eu trago a questão das políticas públicas, né? E aí no município chegou já a Lei Aldir Blanc I, em 2020, na pandemia. Em 2023, a Lei Paulo Gustavo. E agora temos a Lei Aldir Blanc II, né? Então são políticas públicas que são muito importantes para o município. O desenvolvimento turístico em Alcântaras, ele acontece de forma bem singela, porque são os visitantes que visitam nossa cidade, são parentes dos moradores ou moradores de cidades vizinhas, né? São conterrâneos que passam muito tempo fora e vêm, trazem suas famílias e que visitam nossos pontos turísticos, na qual os mais famosos são a Gruta, que é um dos pontos turísticos religiosos, foi o local, um dos primeiros locais religiosos da cidade. Tem o Pinga, que abastece o açude Pinga, na qual foi a nascente que aconteceu um milagre.
temos o Talhado, no distrito de Ventura, que é uma rocha que nos dá a vista de todo o sertão em volta. E temos vários outros pontos turísticos assim, desconhecidos, né? Como a Pedra do Frade, a Angelina, né? São pontos turísticos também muito bonitos que só quem conhece são os moradores. Aqui em Alcântaras tem uma potência artística muito grande e eu não poderia deixar de citar os grandes artistas que fizeram história aqui no município de Alcântaras, que foi o Caetano Ximenes, o Luiz Pereira, o Juvenal Ferreira. E dentre tantos artistas que existem aqui na cidade, que a gente precisa reconhecer e valorizar. E aqui em Alcântaras ainda tem alguns costumes das pessoas ficarem na calçada, conversando, jogando conversa fora, as donas de casa fazendo seu chapéuzinho nas calçadas. Também ainda tem os costumes ainda da gente ir para as pracinhas, ficarem lá sentado, conversando, jogando conversa fora com os amigos. Sou Charlene Cunha Freire, natural aqui do município de Alcântaras. Sou professora, formada em pedagogia e em 2024 estive como candidata a prefeita do meu município. Com certeza foi um desafio bastante grande na minha vida, tanto como ser humana, mas também como a parte feminina, a figura feminina dentro da política e que tem inovado bastante no dia a dia com a nossa caminhada. Pude conhecer de perto meu município, minha gente, meu povo, andei de casa em casa, conheci todas as localidades e foi muito gratificante esse momento. E sou grata a Deus dele ter me concedido a vitória e hoje eu sou a primeira prefeita mulher do município de Alcântaras, deixando assim um marco único dentro da política do meu município. Tenho raízes políticas, sempre gostei muito da minha cidade, do povo, de estar perto, de servir ao próximo e hoje estou assumindo, representando o meu município e trabalhando dia a dia, incansavelmente, para continuar desenvolvendo o município de Alcântaras, que eu tanto amo.